capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, assim diz a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo, como o pastor Luciano. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu em sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou na mesa da sua casa e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Oremos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga agora espírito de revelação da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que as nossas mentes e os nossos corações espirituais sejam abertos para receber a Tua palavra, e que a Tua palavra encontre em nós uma terra fértil, que nós sejamos boa terra, a Tua palavra é uma boa semente, e que possamos dar bons frutos para a Tua honra e Tua glória. Esta é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Esta é uma das muitas histórias de que aconteceu com Jesus. No Evangelho de João, quando João termina a biografia de Jesus Cristo, ele chega a dizer o seguinte: muitas outras coisas fez Jesus, e se eu fosse relatar todas elas, não caberia nem em todos os livros na face da terra. Jesus fez um monte de coisa, mas aqui algumas coisas foram relatadas. E esse evento, talvez um evento corriqueiro, Jesus passando por uma cidade, ele passava por tantas cidades, mas dentre as muitas vilas, as muitas cidades, as muitas pessoas com as quais ele teve a oportunidade de cruzar e de conversar, e nas muitas casas que ele almoçou, nessa casa, nesse momento, para essa vida, aprove a Deus que inspirasse o biógrafo a registrar esse momento. Por que esse momento foi registrado? O que Zaqueu tinha de tão especial? E eu fico assim, maravilhado, que apesar de ser um trecho muito curto, nós temos aqui apenas 10 versículos, mas apesar disso, a história, ela é contada com riqueza de detalhes. Diz que Jesus passava por uma cidade chamada Jericó. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos hebreus naquela terra, naquela região. O primeiro lugar aonde os hebreus chegam, é onde Deus dá a primeira vitória no Antigo Testamento. Nós estamos falando assim de 1500 anos antes, foi naquela cidade, Jericó. Mas aquela cidade, naquele momento, não era mais uma cidade tão importante. A capital já era Jerusalém, aonde tudo acontecia. Mas Jericó tinha uma característica: Jericó permanecia sendo um ponto geograficamente estratégico. Por ali passavam algumas rodovias muito antigas, era um entroncamento de vias. Então por ali passavam-se muitas caravanas e muitos comerciantes. Esse é um detalhe importante. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos num entroncamento comercial da época. Justifica o que fala: Zaqueu era um homem, portanto, rico. É o que o texto diz. Olha, Zaqueu era cobrador de imposto num entroncamento comercial. Zaqueu era um homem rico. Mas vem cá, o salário do cobrador de impostos em entroncamentos comerciais é mais alto de um funcionário público ali? O salário dele ali é mais alto, será?
O salário é o mesmo. O salário de um cobrador de imposto é o salário de um cobrador de imposto. Em qualquer lugar onde ele estiver cobrando imposto, ele vai receber o mesmo salário. Por que Zaqueu era um homem rico? Está óbvio, meus irmãos. Está óbvio, nós já sabemos a resposta. Zaqueu era um bom... Oi? Corrupto. Ele era um bom corrupto, ele era um belo de um corrupto. Ele era um belo de corrupto. E o povo não gostava dele, obviamente. O pessoal não ia com a cara dele. Primeiro, porque ele cobrava os impostos. E esse imposto ia para onde? Esse imposto que ele cobrava, todos que faziam comércio por ali, não ficava na terra, não pertencia ao povo. Era um dinheiro que era uma expoliação imperial. Ia para Roma, ia para os dominadores daquela região, né? Tinham Roma, que era sustentada com os impostos das terras dominadas. Então, ele, além de ser um corrupto, ele ainda era alguém que trabalhava para o inimigo. Ele era um homem da terra, um cidadão, um judeu, que trabalhava para o inimigo. Era um homem odiado. Como todos os cobradores de impostos na época eram odiados, como hoje em dia muitos cobradores de impostos continuam sendo muitas vezes odiados. Ninguém quer receber, quem é empresário sabe, ninguém quer receber na sua empresa um cobrador de imposto, uma pessoa que vai vir para fazer algum tipo de fiscalização. Ele sempre vai encontrar alguma coisa. Por mais certinho que esteja a papelada, alguma coisa pode estar fora de ordem e você pode levar uma grande multa. Tem que repreender isso daí, né? Eu já tive esse dissabor. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando chegou uma fiscalização, e por mais que tudo esteja certo, sempre alguma coisa passa, alguma coisa não está certa e você recebe uma multa. Mas este é o cenário. De repente, no meio desse cenário, vem um homem caminhando pelo deserto, vai adentrar a cidade, um monte de gente seguindo esse homem, e vem o burburinho, está vindo aí, é o Messias, é um grande profeta, é um homem que dá vista aos cegos, é um homem que cura coxo, é um homem que tem uma palavra de salvação, é um homem, e todo mundo corre para ver. E Zaqueu vai atrás. Pô, quem será? A cidade inteira quer saber quem que é aquele homem que está passando, que está vindo uma multidão por trás dele, o que é isso, o que está acontecendo? Mas Zaqueu, tadinho, né? Fica ali assim, né? E não consegue ver nada. Zaqueu devia ser da minha altura, possivelmente, né? E ele não consegue ver. E aí, a gente percebe algumas atitudes sensacionais de Zaqueu. E eu queria destacar aqui 5 coisas, 5 aspectos, 5 eventos da vida de Zaqueu naquela manhã. A vida dele foi completamente transformada. Qual foi a primeira atitude de Zaqueu? Ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, ele queria saber quem que era aquele homem. Mas ele só queria saber, ele só queria ver aquele homem por uma razão muito especial. Ele era um homem importante, ele era um homem rico, ele era um homem cheio de posses. E como eu já disse aqui outras vezes, naquela época existiam inúmeros andarilhos curandeiros, não era uma novidade. Jesus muitas vezes foi confundido como mais um dos muitos profetas andarilhos que viviam com os seus discípulos. Mas em determinado momento as pessoas percebem que ele é um pouco diferente que os demais, porque não só ele trazia uma mensagem profética, mas ele fazia coisas que nenhum dos demais andarilhos curandeiros faziam. Em determinado momento ele faz com que um homem que estava morto ressuscite. E alguém fala assim: olha, essa eu nunca vi, essa é novidade, nenhum mágico, nenhum curandeiro fez isso aqui antes. Esse homem tem alguma coisa de especial. Dali a pouco ele dá vista aos cegos, dali a pouco ele faz um coxo paralítico de nascença andar. Fala: olha, esse é diferente. Em determinado momento da caminhada de Jesus, ele pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos falam assim: uns dizem que você é reencarnação de um profeta, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é uma alma iluminada. E aí ele vem para Pedro: Pedro, e você? Quem você diz que eu sou? Mas Pedro diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias que nós deveríamos aguardar. E aí Jesus fala: que legal, quem te revelou isso
Não foi a consciência, não foi a sabedoria humana, mas foi o próprio Espírito Santo. Ou seja, nesse momento, Jesus aceita esse título, o título de Salvador. E ele confessa, de fato, eu não sou um andarilho curandeiro, eu sou mais do que isso. Zaqueu escuta, está vindo um homem que é um homem especial. Aquilo acontecia muitas vezes ali, de passar andarilhos, mas Zaqueu corre e Zaqueu quer ver. Primeira coisa, Zaqueu de fato creu que Jesus era um homem especial. Se ele não cresce nisso, ele não sairia do seu conforto, talvez da sua casa, talvez do seu escritório ali onde ele estivesse, talvez ele não fosse pagar a vexa de correr no meio da multidão, sendo ele um homem rico, dentro da sua, sei lá, da sua vida nababesca, mas ele a primeira coisa, ele crê, este homem é um homem diferente. Segunda coisa, ele, dentro desse conceito, ele crê e ele corre. Diz o seguinte, eu não consigo ver, já sei, o caminho que ele está indo deve ser por ali, ele vai passar por lá, eu vou correr e chegar na frente. Jesus corre. Quantos de nós temos corrido em busca de Jesus? Quantos de nós temos visto Jesus passando pela vida, passando pela nossa existência e dizendo, que legal, é Jesus mesmo, é um homem diferente, é um profeta, ele tem algo para fazer, que bacana, joia mesmo, vai com Deus Jesus, que joia, olha só coisa boa. Quantos de nós temos corrido para ver Jesus? Primeira coisa que Zaqueu faz, ele corre, ele crê e ele corre, demonstra um desejo profundo, uma vontade imensa de ver este homem, de poder saber quem é esse homem. Em segundo lugar, diz o seguinte, ele não apenas corre, mas ele se esforça, porque diz que ele sobe numa árvore. Deve ser uma cena, não sei, mas deve ser uma cena meio ridícula. Os homens ricos da época, diferentemente dos homens ricos de hoje, usavam roupas diferentes, não sei se vocês sabem disso. Existia a roupa do proletariado, da plebe, e existiam as roupas dos homens ricos. Eram roupas completamente diferentes, era cheio de sinetes, cheio de balangandãs, cheio de enfeites, eram roupas especiais, enquanto que a roupa de um cidadão comum era uma roupa feita de um pano simples, de um pano enrolado, e estava tudo feito ali. E ele, com aquela sua roupa, uma roupa certamente cara, porque ele era um homem rico, e eu não duvido que talvez ele tenha pedido ajuda para alguém, mas de fato ele pode ter danificado a sua roupa, ele pode ter estragado aquela roupa bela de homem rico, para subir numa figueira brava. Para subir numa figueira, a figueira brava tem uma característica, ela dá poucos frutos e ela tem espinhos também, e ele sobe numa figueira brava, ele se esforça, e ele fica ali em cima, quietinho, assim, vai passar por aqui, aqui eu vou ver. Quantas vezes a gente deixa de lado essa questão de ver Jesus, deixa de lado a nossa espiritualidade, porque cansa. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que abrir mão de determinadas coisas. Pode até, né? Vamos lá na estrutural ajudar os pobres. Não, vai sujar minha roupa, eles vão sujar o meu carro, vai pisar no meu sapato novo. Poxa, hoje vai passar um filme tão legal. Nós estamos muitas vezes preocupados com o nosso próprio conforto, com a nossa própria vida, e deixamos a coisa correr. Não, deixa de lado a coisa, eu vou continuar vivendo, vou continuar com o meu dinheiro, e eu tenho certeza, se Zaqueu naquela manhã não tivesse tomado essa decisão, a vida dele talvez não mudasse, talvez ele não perdesse sua fortuna, talvez ele não perdesse tudo, talvez Deus não o amaldiçoasse, talvez a vida dele continuaria, mas ele entende que existe algo mais precioso nessa vida, e ele corre, e ele vai, e ele se esforça, e ele sobe numa figueira brava, e fica ali quietinho. De repente passa Jesus, e eu acho essa cena maravilhosa. Jesus para. Jesus tem uma característica sensacional. Jesus para. Essa característica de Jesus é igual até hoje. Ele para. Talvez você esteja na sua vida correndo para tomar conta dos seus negócios, correndo para tomar conta dos seus filhos, correndo para tomar conta do concurso que você tem que passar, correndo para tomar conta dos seus bens que têm que ser vigiados, correndo, mas Jesus,
Ele para. Ele sempre para. Jesus não tem pressa quando Ele quer te ver. Ele para, Ele dá um tempo e Ele te olha. Ele te olha nos olhos. Jesus tem tempo para nós. Jesus tem tempo para você. Ele se interessa por você. E Ele se interessou por aquele homem. Nós temos visto vários relatos, como eu já acabei de citar, de pessoas que Jesus encontrava à beira do caminho e que recebiam a atenção de Jesus. Mas tem algo especial nesse momento aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Esse homem não era coxo. Esse homem não era cego. Esse homem não era pobre. Esse homem era rico, saudável, cheio de bens para dar e para vender. E Jesus nos mostra nesse momento que Ele não faz acepção de pessoas. Ele se interessa pelos pobres, mas Ele para, olha e se interessa também pelos ricos. E se a mazela do pobre muitas vezes é a falta de bens, a mazela dos ricos muitas vezes é o excesso de bens. E Ele olha Zaqueu e o ama. Quanta mazela! Esse homem é tão pobre que tudo que ele tem são os seus bens. Uma alma vazia, talvez um trauma de infância, algum tipo de buraco na alma que faz com que ele tenha que ser um homem corrupto para poder preencher alguma coisa que nunca vai se encher na vida dele. Alguém já disse que quando a gente ama muito o dinheiro, a gente nunca se farta dele, a gente sempre quer mais. Jesus para e ama Zaqueu, mesmo Zaqueu, não sendo um pobre, não sendo um miserável, não sendo um doente, não tendo filho doente em casa. Quantas vezes Jesus para porque é um filho doente, é uma pessoa com problema? Zaqueu não tinha nada disso. Jesus ama simplesmente o vazio existencial que estava dentro de Zaqueu. Ele olha aquele homem rico, naquela cena talvez ridícula, ele talvez perceba que aquele homem seja um homem rico pelas suas vestes, acha aquela cena muito curiosa, para a caravana e fala assim: Zaqueu, desce, mas é o seguinte, desce depressa, Zaqueu, hoje eu vou almoçar na sua casa. Tem frango com piqui? O que o senhor tem para me dar hoje? A terceira atitude de Zaqueu diz o seguinte: que Zaqueu obedeceu. Zaqueu obedeceu o comando, a voz, a instrução, a orientação de Jesus Cristo. E diz mais, que Zaqueu desceu depressa. Diz que ele desceu depressa. Quantas e quantas vezes nós deixamos de ser abençoados, deixamos de ter a nossa vida transformada, a nossa história mudada, porque nós não obedecemos Jesus, não obedecemos as instruções de Deus, ou se obedecemos devagar demais. Eu tinha um pastor, o pastor Márcio, gosto muito dele, era meu pastor, hoje é meu colega, foi um homem que me abençoou demais, e depois disso, quando eu virei pastor, eu pude ter o privilégio de retornar isso, pude abençoá-lo também, e ele dizia o seguinte nas suas pregações: olha, quando Deus disser para você, senta, não procura banco. Ele não mandou procurar banco, ele, senta, antes que a bala venha e pegue o seu quengo, senta no chão, no que tiver, se não tiver nada, no chão mesmo. Nós temos que ter esse hábito, o hábito de obedecer ao Senhor, o hábito de entender que a palavra Senhor significa dono,
patrão, quem manda, se Jesus de fato é o meu Senhor, se eu creio e se eu dou a Ele esse título, tu és o Senhor da minha vida, eu tenho que entender que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós temos que estar prontos, dispostos a todo momento em obedecermos às orientações de Deus. Simone, ela não está aqui agora, está dando aula, ela diz o seguinte: eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus, e como eu me arrependo quando eu não dou ouvidos a essa voz. Eu falei: é mesmo, amor? Me conta mais sobre isso. Ela fala assim: às vezes me vem um pensamento, eu estou no meio de uma atividade e vem um pensamento completamente fora do que eu estou fazendo. Eu lembro de alguém, por exemplo, lembro de uma pessoa, aí volto a fazer o que eu estou fazendo, daí a pouco eu lembro da pessoa de novo, e eu continuo nas minhas atividades, e depois eu fico sabendo que aquela pessoa teve uma dificuldade, um problema grande, precisou de uma ajuda e ninguém pôde socorrê-la. E ela começou, com o passar do tempo, perceber que essa é a voz do Espírito Santo, né? Alguns chamam isso de, como é que intuição, né? Ou sexto sentido, oitavo sentido, 10º sentido, qualquer sentido, né? Mas é uma coisa que faz sentido, né? E a semana fala: olha, eu lembro de alguém, eu ligo logo, eu falo assim, alguma coisa está acontecendo, ou dentro de uma situação me vem algo na mente, eu sei que isso é uma palavra de Deus. E ela, quando ela começou a lidar com isso, e aprendeu a lidar com isso muito bem, certo dia, ela foi visitar um cliente, ela estava com um terninho branco, e nessa época nós tínhamos um carro antigo, e ela, com esse terninho branco, nesse carro antigo, ela não queria botar o cinto, porque o cinto ia sujar o terninho branco dela. Ela estava indo visitar um cliente, ela falou assim: eu vou botar isso daqui, vai marcar o meu terninho branco. E ela saiu de carro, saiu assim, ela já estava num cliente, estava indo para um outro, e ela saiu, e veio uma voz assim: põe o cinto. Ela: não vou pôr o cinto, eu estou de terno branco, o cinto é de um carro velho, vai sujar, tal, põe o cinto. Ela: não vou pôr o cinto, porque, né? E ela disse que ela estava discutindo, meio que discutindo com ela mesma, mas ela estava discutindo com o Espírito Santo de Deus. Põe o cinto. E ela: não vou pôr o cinto, imagina, tal. Aí ela parou no primeiro sinal, aí põe o cinto. Ela falou assim: que droga, vou pôr esse cinto. Ela pôs o cinto. E um carro muito grande e pesado, naquele momento, bate atrás do carro dela. O carro deu perda total. O carro dela deu perda total. O carro vinha, a pessoa que vinha não viu que ela não viu o semáforo, não viu nada, bateu, saiu empacotando uns 10 carros batidos, um monte de carro perdido, etc e tal, e não teve morte pela graça de Deus. E ela fala assim: se eu não tivesse dado ouvido a essa voz, mas graças a Deus que depois de muita insistência eu pus o cinto, e não fosse aquele cinto, quantas vezes a gente, no meio da madrugada, às vezes é despertado e lembra de alguém, é o Espírito Santo falando com você. Quantas vezes você não lembra de uma situação, é o Espírito Santo. Quantas vezes alguém vem para te trazer algum recado. Vamos ficar ligados na voz de Deus. Se eu creio que Deus existe, se eu creio que eu sou filho de Deus, eu tenho que crer que Deus fala comigo. Deus pode falar com todos nós. Algumas pessoas têm um privilégio. Eu já conheci pessoas que já ouviram a voz audivelmente de Deus. Eu conheço um pastor, ele é bem velhinho, chama Pastor Vicente, adoro ele. Toda vez que ele conta isso, ele chora, é impressionante. Ele fala assim: porque uma vez eu ouvi a voz de Deus e abre. E toda vez ele vai contar a história, ele abre o berreiro, igual uma criança. Falou audivelmente no meu ouvido, ele abre o berreiro. Tão emocionado que ele fica até hoje. Ele ouviu a voz de Deus uma vez, e às vezes Deus fala por meio de um sermão como esse, com você. Às vezes Deus fala numa leitura da Bíblia, às vezes o Espírito fala no seu coração.
além de ouvir a voz de Deus, desejarmos ouvi-la, Deus existe, nós temos que fazer como Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou almoçar com você. Obedeça a voz de Deus. Zaqueu desceu depressa. Eu fico imaginando a alegria desse baixinho. Como eu queria estar no lugar dele. Não, baixinho eu sou. Nessa área eu estou no lugar dele. Mas como eu queria estar no lugar dele há 2000 anos atrás. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse uma máquina do tempo, olha, meu maior desejo seria, eu não precisava nem conversar. Eu ia ficar só do lado quietinho, só ouvindo Jesus, caminhando com ele. Devia ser algo sensacional. Zaqueu está ali, na casa dele. Suponho que uma bela casa. Suponho que uma bela refeição. Suponho que Zaqueu estava oferecendo o seu melhor para aquele andarilho, certamente sujo, com roupas sujas, que teve que se lavar antes para poder sentar ali. E no meio daquela festa, no meio daquela refeição maravilhosa, os criados, todo mundo ali, um monte de gente fora, o burburinho todo, Zaqueu levanta e faz o seguinte: escute, Senhor. Jesus não pediu nada para Zaqueu, Jesus não falou nada para Zaqueu, mas Zaqueu espontaneamente fala assim: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Uai, se roubei, por que essa segunda parte? Se você não roubou ninguém, nem isso você ia dizer, mas se você disse é porque tem boi na linha, obviamente. E se roubei, caso tenha roubado alguém, óbvio, né? Eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não pediu nada dele, mas Jesus é assim. Quando a gente deixa Jesus entrar na nossa casa, quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, tem essa música do Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, não mais ao dinheiro, porque você é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. O milagre era o quê? O milagre era falar assim: olha, não faz sentido eu viver uma vida de furtos, de roubos, de enganos e de tendo bens às custas do meu semelhante não ter bem algum. E quando Jesus entra na nossa casa, quando Ele entra na nossa vida, Ele de fato mexe com a nossa estrutura. Não tem jeito, ninguém fica impune, ninguém consegue ficar sem reação diante da ação de Jesus Cristo. Por isso que muita gente foge de igreja. Fala assim: vamos lá, não quero saber de Deus, não quero. Por quê? Porque eu não quero me comprometer, eu não quero ter que mudar o meu estilo de vida, eu não quero mudar as coisas que eu faço, eu não quero ter que, eu sei que se eu me aproximar da luz, a sujeira vai ficar mais aparente. Se eu me aproximar da luz que é Deus, vai ficar mais clara a sujeira da minha vida. Eu quero ficar longe da luz, quero ficar no escuro, fazendo tudo o que eu já faço, do jeito que eu faço, que eu não quero mudar. Eu não quero Jesus entrando na minha vida, eu não quero mudança, eu quero a distância dessa luz. Ele é a luz e Ele vai denunciar os meus erros, e eu serei o primeiro a enxergar os meus próprios erros. E naquele momento, sem Jesus falar nada, a luz dentro da casa de Zaqueu, e Zaqueu se enxerga. A luz o ilumina existencialmente, e ele fala: Senhor, eu quero mudar a minha estrutura existencial, e eu vou dar a metade dos meus bens. Mas eu não estou te pedindo isso, Zaqueu, eu não estou te pedindo isso, mas eu vou fazer, porque eu sei que os meus bens não são propriamente meus. Quantas vezes coisas que nós temos não são nossas? Quantas vezes vivemos de usurpar o outro, usurpar emocionalmente, usurpar financeiramente, usurpar espiritualmente? Quanta usurpação! E nestes dias que temos vivido, quanta usurpação religiosa! Quantos lobos travestidos de pastores
esfolando as ovelhas, arrancando toda a lã com gosto, deixando as bichinhas peladas no frio, para eles andarem com belos casacos de lãs de ovelha. Homens que não temem a Deus, fujam dos lobos. Quantos lobos existenciais. Mas Zaqueu, ele vendo Jesus, ouvindo aquilo, naquele momento ele se emociona e fala: olha, está errado, eu acho que não é assim que eu tenho que viver, não, eu acho que eu tenho que mudar. E foi a quarta coisa que aconteceu na vida de Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus. Ele, espontânea e naturalmente, se arrepende. E arrependimento significa mudança de vida, conversão. Não existe arrependimento sem mudança. Se eu me arrependo, mas continuo do mesmíssimo jeito, talvez não seja um arrependimento, talvez seja um remorso. Eu estou com remorso, mas eu vou continuar por aí mesmo. Mas ele se arrependeu, e ele fala: olha, o meu estilo de vida está mudando. E ele faz uma citação de uma lei de Moisés. A lei de Moisés diz o seguinte, que quando você defrauda alguém, quando você furta algo de alguém, quando você faz um negócio ilícito de propósito e prejudica alguém, pela lei de Moisés, lá em Deuteronômio, repetido isso em Números, diz que você tinha que não apenas devolver aquele bem que foi usurpado, mas devolver ainda 1/5, como um tipo de abono, como um tipo de como é que vamos chamar? Oi? Perdão? Um pedido de desculpas, né? Você ainda devolvia 1/5. E Zaqueu vai além e fala: olha, eu não vou seguir a lei de Deus, eu não vou devolver o que eu roubei mais 1/5 como um bônus. Eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu defraudei, aquilo que eu subtraí por meio da minha atividade profissional. Ele se arrependeu. E o arrependimento de Zaqueu, ou seja, a sua atitude de falar assim: eu quero mudar de vida, fez com que Jesus soltasse uma frase, que é o penúltimo versículo. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. A salvação, nesse caso, não está sendo representada pelos bens que estão sendo doados, não é isso. Por acaso ele era um homem rico, e por acaso ele era rico às custas de fraudes. Mas quando Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, ele diz isso por quê? Porque houve arrependimento. Zaqueu devolveu os bens para as pessoas de quem ele tinha roubado ou não? Também não sei. Mas Jesus também não queria saber. Jesus não é como você, ou como eu. Você me desculpa? Desculpa, mas primeiro você tem que se redimir. Primeiro você tem que dar provas de que você merece o meu perdão. Não, primeiro você tem que fazer graças a Deus que Jesus não é como você ou como eu, que até desculpamos, que até voltamos atrás, mas aguardamos primeiro uma prova concreta, cabal, factual do arrependimento. Nós não acreditamos nas palavras. Bastou que Zaqueu dissesse: olha, Senhor, eu vou dar metade para os pobres. E Jesus falou assim: a salvação acabou de entrar. Eu não sei se ele vai dar, se ele não vai dar, eu não sei o que ele vai fazer amanhã, mas só dele ter essa punção, esse desejo, está mostrando arrependimento, é suficiente para ele receber a salvação.
É isso mesmo. Irmão, se eu tivesse que votar, marcar um X, sim ou não, eu marcaria no sim. Eu também acho que houve realmente salvação. Mas a gente não tem uma prova disso. A gente vai inferir isso, né? É uma opinião nossa. A gente não diz se ele devolveu ou não. Mas eu marcaria no sim também. Eu seria do seu time. Eu acho que sim. Mas o fato é que Jesus acredita nas suas boas intenções. Deus acredita no seu desejo. E Ele está a fim de te salvar, apesar de não saber exatamente o que você vai fazer com as suas boas intenções. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu era um menino que eu não tinha nada a perder. Porque eu não tinha nada. Então eu não tinha o que perder. Eu só tinha o que ganhar. Eu era um órfão, sem pai, sem mãe, sem um emprego que não me dava um dinheiro direito, sem saber o que ia acontecer da minha vida. A minha vida era uma grande interrogação, e a grande chance é que nada de interessante acontecesse na minha vida. Eu conversava com o Bill. Cadê o Bill? O Bill tá aproveitando. Ontem ele fez aniversário, né? Hoje está... não, o aniversário dele é hoje, então ele está dormindo. Tá certo, né? Diz a Bíblia que você tem que dormir até tarde no dia do seu aniversário, mesmo que seja domingo. E o Bill falava assim para mim: Luciano, olha, eu sou o improvável. O Bill, graças a Deus, todo mundo sabe, ele está gozando hoje de um momento de boa prosperidade financeira, né? Cada domingo ele vem com um carro, né? Vem de Miura, vem de SP2, vem de Mercedes, vem de tudo aí, né? Todo feliz, né? Todo feliz. E eu fico feliz por ele, porque eu acompanho há 20 anos, e hoje eu sou o pastor dele, e sou confidente, ele me confidencia, e graças a Deus eu percebo que o coração dele não está nas coisas que Deus nos dá, mas está no Deus que dá as coisas. Então o coração dele está em Deus. Eu falo: é isso aí, Deus, pode encher esse aí de bens, porque ele não vai trocar os bens pelo Senhor. E ele falava o seguinte: Luciano, eu sou improvável, considerando o meu background cultural, social, considerando de onde eu saí, era para eu estar morando de aluguel num subúrbio muito longe. E ele fala: eu estou morando num apartamento que é meu, e eu estou morando num lugar legal, e os meus clientes são pessoas muito importantes em Brasília, são embaixadores, juízes, e gostam de mim, e eu tenho esses carros. E ele fala assim: isso não tem lógica, isso não poderia ter acontecido assim, Luciano, isso é Deus. Eu falo assim: continue pensando assim por muitos anos, e você continuará sendo muito abençoado. Deus o tem abençoado. Eu sou filho do improvável também, e de repente eu entrego a minha vida para Deus, e a minha vida passa por uma transformação muito grande, e naquele momento eu falo assim: Deus, eu fiz igual Zaqueu, né? Jesus passou pela vida de Zaqueu, mudou a vida de Zaqueu. Zaqueu fez uma promessa, e Jesus passou pela minha vida, e eu falei: isso é maravilhoso demais. Jesus entrou na minha casa, mexeu com a minha estrutura, e eu falei assim: Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero ser um pastor ou um missionário. A minha vida é sua, faça dela o que o Senhor quiser. Passam-se os anos, as coisas melhoram, começa a ganhar dinheiro, e eu falo: que negócio de pastor, papo, aquilo ali é paixão juvenil, não tem nada a ver. Até que um dia Deus veio a mim e falou assim: Luciano, você se esqueceu? Eu falei: do quê? Pai, nós não tínhamos um acordo? Te abençoei e tal. Eu falei: qual Deus? Você não falou que ia ser pastor? Estou esperando. Falei: Deus, eu esqueci. Aí falou assim: você esqueceu? Eu sei que você esqueceu, mas eu não esqueci. Eu não te pedi isso. Eu não te pedi. Você quis. Estou esperando. E aí, naquele dia eu aprendi um versículo que está na Bíblia: não voteis. Não voteis. Mas se votardes, cumpra. Nossa, eu falei: Deus, mas eu não tenho como voltar atrás, eu não quero mais.
Eu quero curtir a vida, agora eu estou bem, agora eu estou sensacional, eu quero curtir todas as raves, os shows de rock, eu quero me esbaldar, tá bom demais. A vida de Zaqueu estava boa demais, vocês podem ter muita certeza disso. Mas quando Jesus nos toca, muda a nossa consciência existencial. E como diz o apóstolo Paulo, aquilo que a gente considera lucro, a gente passa a considerar perda, e o que a gente considera perda, a gente passa a considerar lucro. Eu dou graças a Deus, eu tenho certeza que Zaqueu não passou a viver uma vida miserável. Ele tinha muito dinheiro, e mesmo obedecendo a promessa que ele mesmo espontaneamente fez a Jesus Cristo, ele continuou sendo homem abastado. E eu dou graças a Deus que mesmo eu, cumprindo a promessa que eu fiz a Deus em determinado momento, e que ele teve que suar muito para ele poder fazer com que eu viesse cumprir a minha própria promessa com ele, eu ainda sendo um pastor, tenho uma vida fabulosa, uma vida sensacional. E aqueles que me conhecem na intimidade sabem que graças a Deus eu sei muito bem curtir a vida. Curtir a vida é uma coisa que Deus quer que a gente faça, mas hoje eu tenho tido o privilégio de ajudar o outro, de ajudar o próximo. E aquela atitude de Zaqueu, espontânea, fez com que Jesus dissesse: hoje a salvação entrou nesta casa. Qual é a atitude que você tem que ter na sua vida para que a salvação seja constante no seu crescimento existencial, na sua caminhada? A salvação ela é diária, a salvação ela é constante, a salvação é uma estrada. A salvação ela não vai acontecer só na outra existência. A salvação começa aqui, porque aqui mesmo Deus começa a nos salvar de nós mesmos. A primeira grande salvação que Deus te dá é quando Deus começa a te salvar de você mesmo. Porque a maioria esmagadora dos seus problemas são consequências dos seus próprios atos. Muitas coisas na sua vida que talvez te seja uma dor de cabeça, não todas, mas muitas coisas na sua vida que talvez te seja uma dor de cabeça, seja a consequência de alguma coisa, alguma decisão tomada impensadamente. Deus, Ele primeiro nos salva de nós mesmos, de uma inconsciente autofagia existencial, na qual a gente quantas vezes escolhe caminhos que nos levam para a dor e para a morte, e não para a alegria e para a salvação. Parecia que Zaqueu estava muito bem, mas ele vivia uma autofagia existencial, um homem que tinha bens, mas que dormia sabendo que nada do que ele tinha era propriamente seu, mas que os seus bens eram às custas da subtração do bem alheio, era à custa do furto, do roubo, era à custa de prejudicar o outro. Eu não sei com relação a você, eu não sei aonde está o seu drama existencial, ou numa linguagem mais teológica, menos filosófica, aonde está o seu pecado. Mas você pode saber, que você pode dizer para Jesus: Jesus, entra na minha empresa, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu vou descer correndo dessa figueira aqui, vou receber o Senhor. E na hora que Ele entrar, Ele vai abalar as estruturas, você vai ser abalado, mas não tenha dúvida, o estilo de vida que você terá depois dessa experiência será muitas vezes melhor, muitas vezes mais satisfatório que o que você já tem experimentado. Vamos ficar de pé.